Graça e paz, meus irmãos. Agora todos ouvindo e todos respondendo. Graças a Deus pelo dia de hoje. Aconteceu uma Jesuscidência nessa manhã, porque eu não acredito em coincidência, né? Mas a irmã Márcia, eu acho que está na mesma sintonia que eu, apesar de não saber que seria eu ministrando essa manhã. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em 2 Pedro 3. Então, no mesmo capítulo da devocional, nós iremos meditar nessa manhã. Quando isso acontece, quando eu vou pregar e alguém lê a devocional num texto parecido, ou com a mesma temática, ou até o mesmo capítulo, eu fico vibrando por dentro. Isso é ótimo, que a gente já vai sendo encaminhado para o mesmo pensamento. E de fato hoje começa uma saga de pelo menos 4 sermões para que a gente encerre essa série em 2 Pedro, e que eu dividi em 4 sermões para que a gente seja mais didático e seja também mais calmo. Eu nunca tenho a pretensão de esgotar, porque não vou, mas para que a gente vá calmamente num assunto que é muito complexo, que é o dia do Senhor, a volta de Cristo. Mas a gente não vai pular porque é complexo, a gente vai analisar calmamente, que Deus fale ao nosso coração nessa manhã e em todos os outros momentos. Hoje nós vamos observar apenas os 4 primeiros versículos, 2 Pedro 3. Então, vamos à leitura. Amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que vamos ter nesta manhã de ser relembrados, recordados do que a tua palavra nos fala, e que saiamos daqui fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança da vinda de Cristo. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, depois de trazer palavras duras no último sermão, do versículo 20 ao 22 do capítulo 2, contra os falsos mestres e os seus seguidores, Pedro agora prossegue com alertas nessa segunda carta, já no seu terço final. O apóstolo aponta que essa carta não foi escrita em vão. Se houve a necessidade de uma segunda, é porque a primeira tinha sido insuficiente. De vez em quando é necessário que o crente seja instigado com relação às verdades do Evangelho. E para tornar isso mais claro, ele mostra que aqueles irmãos não estariam fora de perigo com relação às heresias, a não ser que eles fossem bem fortalecidos e instruídos na palavra, porque eles teriam de contender com homens obstinados, que não só iriam corromper a pureza da fé, mas através dos seus falsos ensinos, mas também fariam tudo que estivesse ao alcance deles para deturpar, subverter inteiramente toda a fé. Como isso também é verdade a nosso respeito, então nós vamos também analisar e meditar esse precioso lembrete do apóstolo Pedro. Então, dividi em 2 partes a meditação de hoje, começando com o versículo 1 e 2, a necessidade de nós precisarmos ser admoestados. Muita gente já escutou essa expressão admoestação lá em Efésios 2, criar os filhos na admoestação do Senhor, ou seja, orientá-los em amor. Pedro ama os irmãos da dispersão quando os chama à lembrança dessas verdades. De fato, nós precisamos ter amor por aqueles que nos escutam, e esses que nos escutam devem ter amor pela palavra, que os lembra daquilo que é essencial na nossa vida. Então a temática de todo o capítulo 3
de 2 Pedro é referente à volta de Cristo. Todo o capítulo, do 1 ao 18, que foi lido essa manhã. E essa volta de Cristo se daria, obviamente, no período derradeiro dos chamados últimos dias. Nós vamos ter em mente que a morte de Cristo se dá no ano 33. Coloque isso já, esse dado na sua mente e guarde ele aí. Outro dado é que essa carta aqui, segunda carta de Pedro, foi escrita entre os anos 65 e 67. Guarde também essa informação. A expectativa então da segunda vinda de Cristo já durava para esses irmãos pouco mais de 30 anos. Com isso dito, vamos prosseguir. Então, uma única carta seria insuficiente para que Pedro trouxesse as admoestações que ele julgava necessário para esses irmãos. O povo do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia, da Bitínia, precisavam ser lembrados de questões fundamentais para a sua vida cristã. Não é diferente conosco. Na primeira carta, o que Pedro nos traz? Ele traz à mente dos irmãos que eles devem render louvor ao Senhor por uma esperança viva que lhes foi dada, a fim de que a graça do Senhor não fosse desvalorizada. Ele os exorta a viver em santidade. Vocês receberam essa esperança viva, isso é fruto da graça do Senhor, mas vocês precisam viver em santidade para que essa graça não seja jogada fora. E ele explica de forma muito didática que, graciosamente, Deus havia escolhido aqueles irmãos para serem seu povo de propriedade exclusiva, chamados para proclamar a sua grandeza. Ele estabeleceu também na primeira carta deveres sociais e conjugais daqueles irmãos e apontou para eles que o caminho a ser trilhado por um crente aqui na terra é doloroso, apesar de glorioso, e que eles deveriam sofrer em prol do estabelecimento do bem pelo simples fato de serem cristãos, vivendo para a glória de Deus. E ele finaliza a primeira carta apelando para o senso de urgência e responsabilidade que deve existir no coração dos ministros do Evangelho. Nós precisamos ter esse senso de pregar a todo tempo, relembrar a todo tempo, atentando também para a humildade que os jovens devem ter de aprender com os mais experientes. Foram muitos os assuntos, mas eu considero que Pedro sabia que havia algo mais a dizer. Não era só aqueles pontos que foram traduzidos na primeira carta. Mesmo com várias cartas, mesmo que a gente tivesse a 10ª carta de Pedro, ainda seria insuficiente para esgotar as orientações que aqueles irmãos precisariam durante a sua caminhada com Deus, enquanto estivessem na terra. Por isso, então, Pedro trata na sua segunda carta, inicialmente, a certeza da sua vocação e da eleição daqueles irmãos. É interessante que tudo que nós precisamos relembrar aos irmãos é porque em algum momento há uma certa dúvida. Será mesmo que eu estou salvo? Eu peco constantemente. Será que ainda sou digno de ser chamado um salvo em Cristo Jesus? E aí Pedro diz: meus irmãos, tenham certeza da eleição de vocês. Se foi Deus quem os chamou, foi Deus quem os salvou, não há nada que possa arrancar das mãos dele. E tenham certeza mais ainda, não só da sua salvação, da sua eleição, mas também da sua vocação. Vocês têm algo a ser produtivo na vida de vocês dentro da igreja de Cristo. Vocês têm funções dentro da igreja de Cristo. Vocês foram chamados simplesmente para trancar os braços e esperar a volta dele, mas vocês foram chamados para trabalhar em nome dele e para a glória dele. Ainda no capítulo 1, ele foi além, falando da glória de Cristo e da firmeza das Escrituras. Pedro aqui dá uma base para aqueles irmãos, para que eles não se desviassem da verdade, falando que as Escrituras são verdadeiras, são dignas de aceitação, e que aqueles irmãos também não esmorecessem com as lutas e as investidas dos falsos mestres, que ele caracteriza muito bem no capítulo 2, o que serve igualmente para nós. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos compreender que a sua palavra é verdade e precisamos ser admoestados no ensino dela, recordando os fundamentos da nossa vida cristã, para não sermos abalados por ensinos diferentes dessa palavra. Falsos ensinos vão ser expostos a nós, e isso corriqueiramente, mas firmados no ensino das Escrituras, nós estaremos menos vulneráveis
a esses falsos ensinos. O versículo 1 nos diz: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera. Em outras versões, a sua mente esclarecida. Em ambas as cartas, o objetivo de Pedro foi despertar com lembranças a mente esclarecida daqueles irmãos. Com isso, o que ele está querendo dizer? Que os irmãos já tinham sido despertados para a verdade do Evangelho, que a sua mente já havia sido purificada pela palavra, para agora sim viver de acordo com ela. Ou seja, a inclinação principal da mente de uma pessoa, de um ser humano, é para o mal. A partir do momento que ela é atraída pela palavra do Evangelho, ela se dobra diante do senhorio do Senhor Jesus, a sua mente agora deve ser inclinada a fazer a sua vontade. Então aqueles irmãos já tinham sido despertados para a obediência ao Senhor. Então ele trata de despertar com lembranças a mente já despertada anteriormente, já esclarecida daqueles irmãos, para que eles recordassem de palavras que já haviam sido direcionadas a eles no passado. Meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui, que continuaremos a fazer terça após terça, domingo após domingo, é exatamente isso: despertar a mente de vocês para verdades já direcionadas em outros momentos, já pregadas a vocês. É um trabalho contínuo de despertamento para que vocês se lembrem de cada preceito, de cada mandamento, de cada orientação que já foi explanada para a sua edificação. E esse é um trabalho contínuo porque os perigos se mostram igualmente contínuos. Não há ninguém que esteja tão firme que não precise ser lembrado de antigas verdades. Não há ninguém que saiba tanto que não precise sentar para ouvir e aprender mais de Deus. Até porque a sua palavra é fonte inesgotável de sabedoria, de conforto, de crescimento para as nossas vidas. Mas aí ele diz, continuando, porque o versículo 1 e 2 é uma coisa só, é um texto só, ele não para, não tem nem vírgula. E ele diz o seguinte: amados, esta agora é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem de quê? Versículo 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Já que aqui o ponto fundamental é a volta de Cristo, meus irmãos, nós devemos sempre recordar a palavra de Deus para aguardar confiantes esse momento. Não pode sair da nossa mente que Cristo irá voltar. Porque a viva esperança que Pedro fala lá na primeira carta é justamente isso: a esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E isso é refletido em vários outros textos, como por exemplo do apóstolo João, que ele diz que Cristo mesmo, ele relata Cristo mesmo falando: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum deles eu haverei de perder. Nenhum daqueles que vier até a mim eu os lançarei fora, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. É isso aqui que Pedro está relembrando aqueles irmãos. Então, no passado, santos profetas proferiram palavras a respeito desse acontecimento futuro, e tudo isso era verdadeiro. Não só isso, o próprio Cristo afirmou que voltaria por diversas vezes, e esse ensino foi proposto pelos seus apóstolos. Temos o suficiente nos escritos dos profetas e nos evangelhos para nos manter despertos, contanto que sejamos diligentes no estudo da palavra. Nós não estaremos despertos para essa realidade se abandonarmos o estudo da palavra. Daí a necessidade de termos sempre exposto à nossa vista a palavra do Senhor, meditarmos nela dia e noite, para não sermos pegos de surpresa pelos falsos ensinos. Minha pergunta, acho que é retórica nessa manhã, mas fica para a sua reflexão: você crê que a Bíblia é inspirada? Você crê que a Bíblia é infalível? Você crê que quanto à sua escrita original a Bíblia é inerrante? Se é assim, a gente pode continuar. Vejamos então o que disseram os profetas, Cristo e os apóstolos sobre a segunda vinda do Filho do Homem.
Dois textos do Antigo Testamento que nos falam sobre isso. Quando Pedro aqui fala, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, ele está se referindo a questões do Antigo Testamento. Salmo 96, versículo 13, nos diz o seguinte: cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Já começou falando da vinda. E ele diz: vem julgar a terra. O que ele vai fazer na sua vinda? Julgar. Ele não só vem buscar a sua igreja. O fato de buscar a sua igreja implica a separação de quem não é sua igreja e de quem é sua igreja. Ou seja, o julgamento. E ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade ou com equidade, em outras versões. Isaías 13, 9 e 10 nos diz o seguinte: vejam, o dia do Senhor está perto. É fato. E é simples a palavra, está perto. Qualquer criança vai saber, entender que se o dia do Senhor está perto, é que falta pouco. Está próximo. Mas é um dia cruel, dia de ira, de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Lembre-se, no capítulo 2, Pedro explica àqueles irmãos da dispersão que o Senhor pune os falsos mestres e os seus seguidores, conquanto é fiel para livrar os seus eleitos. Por isso que aqui nós temos, é um dia cruel, é um dia de ira, e é um dia de grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Mas é um dia de felicidade, um dia de glória e um dia de celebração para aqueles que serão libertos da morte eterna. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Eles sabiam disso e eles estão sendo recordados. Essas cartas serviram para que eles lembrassem do que foi dito pelo salmista e o que foi dito por Isaías. Mas não só isso, ele também diz que para que eles fossem lembrados do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a eles. Então vamos a João 3, 16 a 19, porque se a gente ler somente o 16, não é tudo o que a gente precisa saber. É impressionante quando a gente começa a analisar esse texto, principalmente depois de lembrar que João 3 começa com Cristo e Nicodemos conversando, o peso que tem os versículos seguintes ao versículo 16. Acompanhe comigo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, portanto, é pela graça de Jesus, que é recebida mediante a fé. É o crer que é mais importante. Versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Se a gente entende mundo aqui de uma forma equivocada, ou lê o versículo 17 isoladamente, parece que João está defendendo o universalismo. Todo mundo vai ser salvo por Cristo. Mas todo mundo vai ser salvo? Todas as pessoas serão salvas? Aí vem a resposta, versículo 18: quem nele crê não é condenado. Ele volta para o versículo 16: todo aquele que nele crer não perecerá, não será condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Está feita aqui a separação. E ele finaliza o versículo 19 enfatizando isso: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aqui fica claro que o homem é pecador. O único que pode consertar a relação entre o homem e Deus é o Filho que é enviado para morrer no lugar desse pecador, para que todo aquele que crer nele possa receber de sua graça mediante a fé e não perecer, mas ter a vida eterna. Mas que vários não crerão.
e os que não crerem já estarão condenados. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas nem todos foram iluminados por essa luz. Aqueles que amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más, estarão perdidos eternamente, não terão a vida eterna prometida no versículo 16. Mas não foi somente um evangelista que falou sobre isso. Nós temos Paulo falando também, 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Preste atenção que quando estamos falando de julgamento na volta de Cristo, alguns se equivocam pensando que todos aqueles que creram no nome do Filho de Deus não passarão pelo julgamento. Mas o julgamento é para todos, inclusive vivos e mortos. Assim nos diz o credo desde o início dos tempos. Veja que Paulo concorda com essa orientação e ele diz: todos receberão de acordo com as suas obras praticadas no corpo, ou seja, durante sua passagem terrena, e elas serão avaliadas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, todos nós compareceremos. Se somos aqueles que creram em Cristo, não temos por que temer esse momento. Mas se alguém faz parte daquele grupo que desprezou os seus mandamentos, a sua mente deveria estar dia e noite aterrorizada, porque, como diz Isaías, o dia do Senhor está perto. Mas Mateus 25 também é um texto do Novo Testamento que fala sobre isso, versículo 31 ao 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus aqui então fala sobre esse tribunal que todos terão que comparecer, e ele fala da divisão exata de como isso acontecerá. Então, meus irmãos, Deus deixou a sua palavra por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. O fim de todas as coisas é registrado, relatado, reafirmado em várias partes das Escrituras. Jesus Cristo há de vir uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, e aqueles que não creram no unigênito Filho de Deus serão condenados, enquanto os que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro não perecerão, mas viverão eternamente com o Pai. Ele é um Deus justo, é um Deus santo e que criou todas as coisas de maneira perfeita e para a sua glória. Não há injustiça no julgamento do Senhor. Quem eram os falsos mestres e seus seguidores? Pessoas que não creram nele, pessoas que não se curvaram diante do seu senhorio, que desobedeceram os seus mandamentos. E o que lhes espera? Ele já falou isso no capítulo 2, a destruição, a condenação, a morte eterna. E quem somos nós? Os que foram remidos por Cristo na cruz do Calvário, os que, apesar de pecadores, lutaram contra o pecado e buscaram viver para a glória do Senhor, os que foram tementes a Ele e obedeceram aos seus mandamentos. E o que nos espera? A glória, novos céus, nova terra, uma vida eterna com Ele. Recordar a palavra de Deus nos ajuda a seguir vivendo confiando no que ela diz e não no que nós vemos. Por isso, agora a segunda parte do versículo 3, versículo 4, nós precisamos, além de ser admoestados, precisamos sempre relembrar, recordar a palavra. Ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Veja só, sabendo
primeiramente isto, ou antes de tudo, saibam que. Aqui Pedro chama a atenção dos fiéis, outra vez, para uma doutrina que ele apenas tocou no segundo capítulo. A gente fez aqui um resumo, rapidamente, do que ele trata na primeira carta e trata na segunda carta até esse ponto. Ele só tinha falado no segundo capítulo da segunda carta, a respeito de falsos mestres. Nós já sabemos que os últimos dias, que ele cita aqui, no versículo 3, são referentes ao período iniciado após a morte e ressurreição de Cristo, e perdura até o presente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Em nosso tempo, assim como no de Pedro, estão surgindo escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. A gente já tem falado muito sobre isso aqui, e eu não canso de comentar internamente na minha casa a respeito disso. Pastor Rony, um dia de terça-feira, quando nosso irmão Leandro, lá do Monte Castelo, pregava, ao final do culto ele chamou a atenção justamente para essa realidade, que Deus tem há pelo menos 50, 60 dias falado com a igreja do Médici acerca de falsos ensinos. E isso não é aleatório. Como eu falei aqui no primeiro ponto, relembrar ao coração, não só de vocês, mas nosso, as verdades do Evangelho, é necessário. Porque esse trabalho contínuo, porque os perigos também são contínuos, e nós precisamos cuidar de nós e da nossa doutrina. O que Paulo fala a Timóteo não é simplesmente porque Timóteo era um ministro do Evangelho, era porque Timóteo era tão vulnerável quanto os seus ouvintes, e se ele não cuidasse de si e da sua doutrina, o que ele teria de passar para os outros? Talvez aqui Pedro, falando desses escarnecedores, ele esteja apenas citando novamente os mesmos falsos mestres mencionados no capítulo 2, aqueles que seguem os seus próprios desejos malignos, que ele tão bem descreveu. Mas no capítulo 3, no entanto, a tônica recai na segunda vinda de Cristo. Não é simplesmente o ensino falso daqueles homens que desviava as pessoas da conduta moral que um servo de Deus deveria apresentar, mas é a forma como eles poderiam tirar de perspectiva aqueles irmãos da segunda vinda de Cristo. Se nós tirarmos a segunda vinda de Cristo, nós tiramos todo o Evangelho. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Talvez essas pessoas que Pedro fala aqui tenham sido gnósticos primitivos, que resistiam à ideia de um dia de juízo. Eles viviam do jeito que eles queriam, porque eles não acreditavam que um dia Jesus viria novamente e iria julgá-los pelas suas atitudes. Então, se não haverá julgamento, eu vivo como eu bem entender. Mas também eles achavam que não haveria prestação de contas sobre questões morais. Não era simplesmente uma questão bíblica ou uma questão espiritual, era também uma questão moral para eles. Eu não vou ter que prestar contas daquilo que eu criei, mas eu também não vou ter que prestar contas daquilo que eu fiz, daquilo que eu preguei, daquilo que eu falei, da forma como eu agi. E por que eles faziam isso? Por que eles criam e pregavam que não haveria um dia de juízo e um dia de prestação de contas a respeito de questões morais? Eles faziam isso para diminuir o peso das suas próprias consciências. No fundo, eles sabiam que estavam errados. A gente já viu aqui também, em pregações anteriores, que eles abandonaram a verdade e se entregaram a esses falsos ensinos. Ou seja, eles escutaram o que era certo e o que era errado. Eles sabiam o que era pecado e o que era realmente uma conduta condizente com a palavra de Deus. Mas eles faziam isso para diminuir o peso das consciências, para aplacar o sentimento de culpa pelos seus delitos. E pior, eles propagavam isso para que outros também crescem da mesma forma, para diminuir ainda mais. Porque se todo mundo está fazendo, que culpa tenho eu? Qualquer semelhança com o que estamos vivendo não é mera coincidência. Aí vem o versículo 4, onde a gente vai escutar o que esses falsos mestres estavam dizendo, zombando e escarnecendo
com relação àqueles irmãos. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Calvino comenta esse versículo dizendo o seguinte: tornava-se um perigoso escárnio quando insinuavam uma dúvida no tocante à última ressurreição. Pois quando isso é removido, quando a segunda vinda de Cristo é removida, já não existe evangelho. O poder de Cristo é reduzido a nada, toda a religião se desfaz. Então Satanás aponta diretamente para a garganta da igreja quando destrói a fé na vinda de Cristo. Pois porque Cristo morreu e ressuscitou, senão para que em algum tempo ele congregasse para si os redimidos da morte e para dar-lhes a vida eterna. Toda a religião é totalmente subvertida, a não ser que a fé na ressurreição permaneça sólida e inamovível. Por que você vem à igreja? Se não é porque tem uma esperança de que Cristo voltará? Por que você se mantém separado das coisas do mundo? Se não é por saber que haverá um dia de juízo e prestação de contas? Faz o que o teu coração pedir. Vive a tua mocidade, mas saiba que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Nós sabemos disso. Mas se for retirado que Cristo voltará, se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. É inútil. É inútil estarmos aqui lutando contra o pecado. Por isso que Calvino diz: toda a religião, todo o pensamento cristão é subvertido totalmente, a não ser que a fé na ressurreição permaneça sólido, inamovível. Vamos ver como esses escarnecedores plantavam dúvida nos irmãos e como nós devemos agir caso isso também nos aconteça. Aí a gente vai ter que voltar para o texto de Mateus 24. Você pode abrir agora, marcando aí 2 Pedro 3, mas Mateus 24, do 36 ao 51. Porque tem coisas nessa fala de Jesus, nesse texto de Mateus 24, que aconteceriam em poucos anos depois da fala dele. Mas também há coisas que são citadas que só acontecerão na consumação dos tempos. Em poucos anos, referente a esse texto de Mateus 24, nós podemos perceber a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Mas fica para anos bem mais distantes a vinda triunfante de Cristo. Mas os discípulos, observando tudo o que Jesus falou nesse momento do versículo 36 ao 51, eles ficaram com uma frase na mente, que foi dita um pouco antes, no versículo 34: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Isso deixou, certamente, no coração daqueles discípulos, a certeza de que eles não morreriam sem ver a volta de Cristo. E aí a gente vem para o versículo 35, que é sempre citado novamente: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas veja em que contexto ele diz isso. Ele está dizendo que ele voltará. Ele está dizendo que haverá sinais do fim dos tempos e que todas essas coisas acontecerão, e ele assegura que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Eles tinham certeza de que seria na geração deles que Jesus voltaria em glória. Só que 2 versículos depois, do 34, no 36, nós vamos ser informados de que a respeito do dia e da hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Hoje nós compreendemos que no ano 70 parte da profecia se cumpriu, com a destruição do templo. Porém esses irmãos conviviam com ansiedade de ver os primeiros sinais, uma vez que a carta de Pedro é escrita entre 65 e 67.
Então os questionamentos acerca dos acontecimentos vinham à tona muitas vezes, ou por ignorância ou por má interpretação, ou porque eles não entendiam completamente o assunto, ou porque os falsos mestres interpretavam mal. Mas obviamente que os falsos mestres se aproveitaram desse clima ansioso das pessoas e inventaram que as profecias ainda não tinham se cumprido, porque no final das contas elas não iriam acontecer. Olha, sabe por que Jesus não voltou? Porque não vai voltar mais. Ele falou isso quando? Há mais de 30 anos. Vocês ainda estão esperando? Ele não volta mais não. Os ensinos ganham força quando membros daquela geração começam a morrer. Porque ele disse: eu lhes asseguro que nenhum desta geração vai morrer antes que tudo isso aqui aconteça. Essa geração não vai passar. Então, quando alguns começam a morrer, aí os falsos mestres dizem: está vendo? Ele assegurou, mas estão começando a morrer. As palavras de Jesus não são verdadeiras. Ele não veio porque não haverá de vir. Então os escarnecedores se valiam disso para convencer mais pessoas de que Cristo não voltaria, de que as suas palavras não tinham validade. E esse sentimento de incredulidade nas palavras de Jesus gerava uma falsa segurança de liberdade nas pessoas, uma falsa sensação de liberdade nas pessoas. E essa liberdade, essa sensação de liberdade que a gente coloca aqui, é na realidade uma sensação de que eles poderiam se entregar às suas paixões, como os falsos mestres já faziam. Se Cristo não vai voltar, se não seremos julgados, se não existe céu nem inferno, vamos viver e fazer tudo o que quisermos, porque a vida é uma só. Você já escutou isso? Meu irmão, a vida é uma só, aproveite. Viva, vivo hoje, porque o amanhã ninguém sabe. Ou como diria uma canção muito antiga, o amanhã é mistério. Até hoje nós convivemos com muitos que pensam assim e acham que se Cristo não voltou até agora, é porque ele não volta mais. Aquela geração esperava pela volta de Cristo por alguns anos, 32, 34 anos. Nós estamos a quase 2000 anos de distância da ressurreição de Cristo. Há quase 2000 anos nós vivemos os últimos dias. De Nostradamus a Valnice Milhomens, inúmeras pessoas marcaram esse dia e todas falharam. Porque a própria palavra diz que acerca dele ninguém sabe. Contudo, o fato de não sabermos sobre ele não invalida a realidade de que Cristo voltará. E nós precisamos confiar nisso, porque ele nunca falhou, seja nas suas palavras, seja nas suas atitudes. Como então não se deixar levar pelas palavras dos escarnecedores? Vamos ao primeiro texto, Salmo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras, para que não vivamos como quem não anseia pela volta de Cristo. Que não aconteça conosco, como diz Mateus 24, versículo 37 até o 39, que nós estamos com ele aí aberto. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Eles não deram ouvidos à pregação de Noé, o pregador da justiça, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quem deu ouvidos entrou na arca, né? Só 8.
e um par de cada animal. E quem não viu, as águas levaram. E eles perceberam? Não. O Filho do Homem voltará, e muitos não perceberão, mas todo olho o verá. A nossa atitude deve ser a do versículo 42 de Mateus 24. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Meus irmãos, parece que virou só um chavão evangélico, só uma parte do nosso vocabulário evangeliquez. Mas como é necessário que hoje nós exortemos uns aos outros: irmão, vigie. Não deve ser alguma coisa só que a gente diz quando vê que o irmão está indo por um caminho errado. É algo que nós devemos fazer todos os dias: vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia em que ele virá, apenas que ele virá. Para aquele que preferir não dar crédito às palavras divinas e acha que não haverá juízo final, olha só o que vai dizer o texto de Mateus 24, dos versículos 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Não era isso que estava acontecendo? Os falsos mestres diziam: olha, o Deus de vocês enviou o seu filho, mas esse filho está demorando para voltar. E esse servo relapso, mau, pensava: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É muito melhor vigiar, é muito melhor confiar e aguardar a volta de Cristo, para que nós não passemos por essa situação. Portanto, nós devemos revisitar sempre o que nos afirma, reafirma e confirma essa palavra, porque ela nos ajudará a esperar firmes no Senhor, mesmo que nós não estejamos vendo nada. Não esperemos coisas diferentes, não esperemos coisas extraordinárias acontecerem para crer. Não esperemos sinais novos para que acreditemos na sua vinda. O sinal foi dado, é a sua palavra que nos garante que tudo o que ele disse é real. Devemos apenas crer e aguardar confiantemente o dia em que ele vai retornar glorioso para buscar sua noiva. Você não sabe o dia em que Cristo virá, mas sabe que ele virá. Ele não tarda em vir. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então não viva como se isso não fosse uma realidade. Não ande pela vista, mas ande pela fé. Relembre a palavra de Deus que afirma que para os que creram nele, a vida eterna os aguardando. Meus irmãos, com essa realidade, só nos resta louvar a Deus pela certeza de que o seu filho retornará. Existe uma canção dos Salmos e Hinos que traduz isso perfeitamente, e ela tem por título Não Tardará. E sabendo que tudo que a palavra de Deus nos diz é verdade, nós podemos cantá-la com total confiança. E ela diz o seguinte: Cristo muito breve do céu virá,
pois prometeu e jamais faltará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Que a gente cante isso com confiança no coração. Que alegria, que glória será quando Jesus de fato regressar.